Bom, então a ideia aqui é fazer a prova para que vocês, né, entendam as questões. Então, a primeira questão aqui, ela fala de uma transformação de unidades. Na verdade, é a utilização de um prefixo, né, conforme eu já expliquei para vocês em sala. Então, fala aqui. Um projeto de engenharia, um componente eletrônico é especificado com uma corrente de 50 miliamperes. Então, 50 miliamperes. Isso aqui é um prefixo que a gente aprendeu lá na disciplina, no início das aulas, né? E aí fala, ó, no sistema internacional, os prefixos decimais, como mili, quilo e mega, fazem parte da padronização para representar ordens de grandeza de potência 10. A conversão entre essas ordens é essencial para garantir consistência nos cálculos, facilitar a integração entre diferentes partes do projeto e melhorar a interpretação de escalas. Qual é o valor equivalente desta corrente em amperes? Então, esse M minúsculo aqui quer dizer que está na potência 10 na menos 3, ok? Então, se eu quiser transformar isso aqui para amperes, eu vou pegar esse 50, vou multiplicar por 10 na menos 3 e eu vou ter a resposta em amperes. Para multiplicar por 10 na menos 3, é como se eu tivesse 1 divididos por 10 na 3 amperes, né? Porque a potência negativa é como se ela estivesse no denominador. Então, é 50 vezes 1 divididos por 10 na 3, é 1, 2, 3 zeros, amperes. Então, 50 divididos por 1000 vai dar 0,05 amperes, que era a resposta do exercício. Depois, o exercício 2, ele era um exercício somente de leitura, não tinha conta nenhuma. Então, falava assim, ó, em um experimento de termodinâmica, um estudante de engenharia varia, então ele tem uma variação da pressão aplicada a um gás e mede o volume resultante, ou seja, ele tem uma variação na pressão e está medindo o volume, mantendo a temperatura constante. Então, a temperatura está lá, sempre a mesma. Então, é sempre 10 graus, sempre 40 graus, enfim. Sabendo que o comportamento do gás é descrito por uma equação, que aqui não interessa, qual das seguintes afirmações descreve corretamente as variáveis dependentes e independentes? Ou seja, você está variando algo e está obtendo um volume resultante. Então, nesse caso aqui, a pressão, ela é a variável independente, certo? Porque você está variando ela. Enquanto o volume, ele é resultante desta variação da pressão. Então, nesse caso aqui, o volume, a pressão... Deixa eu ver onde é que está a resposta. Aqui no outro aqui. Aqui. O volume é a variável dependente, então, o volume depende da variação de pressão. E a pressão é a variável independente, tá bom? Porque essa aqui é o que eu tô variando, e à medida que eu tenho uma variação na pressão, o volume acompanha, né? Então, o volume depende dessa variação de pressão que tá acontecendo aqui. Então, essa aqui era a resposta. Depois, a questão 3. A questão 3 diz que durante o projeto de uma estrada, um engenheiro precisa calcular a inclinação de um trecho. Utilizando um sistema de coordenadas cartesianas, dois pontos são x1 e y1 e x2 e y2, onde x representa a distância horizontal e y a altitude, a vertical. Qual a fórmula representa o coeficiente angular? O coeficiente angular de uma reta é o ΔY divididos pelo ΔX. Né? A gente conversou bastante sobre isso. Sempre que é o delta, é a posição final menos a posição inicial. O x, delta, o x final menos o x inicial. Então, a resposta seria essa aqui, ó. y2 menos y1 divididos por x2 menos x1. Depois, durante um experimento, foi medida a relação entre uma variável de entrada x e uma resposta y de um sistema físico. Os dados obtidos foram esses.
Então, o que vocês tinham que fazer num primeiro momento para descobrir que tipo de função que era? Vocês tinham que fazer uma relação aqui entre a variação do y. Então, para ver se ela seria exponencial, né? Então, a primeira relação, 4 divididos por 2 vai dar 2. Depois, 8 divididos por 4 vai dar 2, né? A gente está avaliando aqui a razão. Depois, 14 divididos por 8, já não vai dar 2, né? Vai dar um outro número, deixa eu pegar aqui. Vou botar um número certo. Então, olha lá. 14 divididos por 8 vai dar 1,75, olha, então, não é exponencial, hein? 22 divididos por 14, 1,57. Tá? Também não é linear, porque para ser linear seria 2, 4, 6, 8, 10, né? Então, sempre mudando na mesma taxa. E não está acontecendo isso. Então, não é linear, também não é exponencial, porque a razão não é a mesma. Então, aqui a resposta seria polinomial. Tá bom? Então, eu posso tentar um polinomial de grau 2 no primeiro momento. Então, como que eu vou tentar? Eu sei que uma equação polinomial é do tipo y é igual a x ao quadrado mais bx mais c, certo? Uma equação polinomial tem essa cara aí. Então, eu vou testar com alguns valores que eu conheço. Então, vou pegar primeiro aqui com x igual a 0. Y é igual a vezes 0 ao quadrado mais b vezes 0 mais c, que eu não sei, mas eu sei que o y é igual a 2. Então, 2 é igual a 0 mais 0, 0, c. Então, c é igual a 2. Já descobri aqui o valor do c, ok? Agora, eu pego um outro ponto. Por exemplo, x igual a 1, o y é igual a 4. Então, 4 é igual a vezes 1 ao quadrado mais b vezes 1 mais c. O c eu já descobri, é 2. Então, eu cheguei numa equação que é 4 é igual a mais b mais 2. Esse 2 passa para o outro lado, 4 menos 2 é igual a mais b. Então, 2 é igual a mais b. Posso isolar o a ou o b, tanto faz. Então, vou isolar o a. Então, 2 menos b é igual a a. Agora, eu vou pegar um outro valor que eu tenha. Vou botar aqui do lado. Vou pegar o y igual a 8. 8 é igual a vezes x igual a 2. 2 ao quadrado mais b vezes 2 mais 2. Então, vai ser 8 é igual a 4a mais 2b mais 2. Esse b pode passar para o outro lado, então, vai ser 8 menos 2 é igual a 4 vezes. No lugar do a, eu coloco aqui isso aqui, ó. 2 menos b mais 2b. 6 é igual a 8, 4 multiplico 2, 8, 4 multiplico b, menos 4b mais 2b. Esse 8 passa para o outro lado, 6 menos 8 é igual a menos 4b mais 2b, menos 2b. 6 menos 8, menos 2 é igual a menos 2b. Então, esse menos 2 está multiplicando b, passa para o outro lado dividindo. Então, menos 2 divididos por menos 2 é igual a b. b é igual a 1. b é igual a 1, venho aqui. 2 menos 1 é igual a a. 1 é igual a a. Então, a é igual a 1. Então, venho aqui em cima e substituo na equação. A equação vai ser, no lugar do a, eu coloco o valor que eu encontrei. 1x ao quadrado mais, quanto que vale o b? 1 também, mais o c, que vale 2. Então, y é igual a x ao quadrado mais x mais c. Essa aqui é a equação que representa aquele modelo ali que foi estudado. Depois, ele pede, utilize o modelo para estimar o valor de y quando x igual a 5.
Então, eu vou pegar essa equação. Quanto que vale o y quando x igual a 5? No lugar do x, eu coloco 5. Mais 5, mais 2. Aqui, mais 2. Deixei a letra C, mas na verdade é 2. Então, y é igual a 25 mais 5 mais 2. Y é igual a 32. Ok? Então, essa aqui era a questão 4. Depois, a questão 5 era uma questão de interpolação, que a gente fez vários exercícios em sala. Então, vocês poderiam fazer por regra de 3, poderia fazer a equação de uma reta, tá bom? Então, eu vou fazer aqui uma interpolação. Nesse caso aqui, o tempo é igual a 13, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, 2 intervalos de tempo, 10 e 20, e eu sei que para um tempo de 10 minutos a temperatura é 40, e para um tempo de 20 minutos a temperatura é 80. Eu quero saber o tempo que tá aqui no meio, que vale 13. Então, como que eu posso fazer? Como a gente fez em aula, eu calculo a diferença, 20 menos 10, 10, 80 menos 40, 40, é a diferença. Eu quero saber o número que tá aqui, que vale 13. Então, 13 para 10, a diferença é 3, assim como a diferença, que é o valor que eu quero saber. A diferença que tá aqui, ó. Quanto que é o valor, né? Na verdade, qual é a diferença. Então, eu até vou tirar esse x daqui. Vou apagar aqui, para não confundir vocês. Esse valor que eu vou descobrir é a diferença por 40. Porque, ó, 80 menos 40, a diferença é 40. 20 menos 10, a diferença é 10. 13 para 10, a diferença é 3. Então, o valor que eu vou descobrir aqui é a diferença por 40. Então, eu vou fazer aqui, multiplica em x. Então, 10x é igual a 120. X é igual a 12. Então, esse 12 é a diferença. Então, a diferença, quando x é igual a 13, a diferença é 40, que eu já tenho, mais 12. 52 graus. Essa era a resposta, tá bom? Agora, o exercício 6 era um exercício de transformação de unidades, que inclusive no caderno tinha igual. Então, como que é? Eu tinha uma densidade de 1,5 gramas por centímetro cúbico, tá? Algumas provas têm os valores diferentes, tá? Mas vocês podem usar a que vocês quiserem, que tá lá no Blackboard. Então, 6. Eu tinha uma densidade de gramas por centímetro cúbico e eu pedia para transformar para quilogramas. Então, como eu ensinei para vocês lá, ó, como que a gente faz? A gente monta a unidade e para transformar para qualquer outra unidade, a gente vai multiplicando até chegar na unidade que se quer. Então, eu quero que a resposta esteja em quilograma por metro cúbico. Eu quero aqui, ó, quilograma por metro cúbico, certo? Então, eu tenho que achar formas de cortar essas unidades que eu tenho. Então, ó, eu quero que esteja quilograma em cima. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é cortar essa grama. Então, eu sei que 1 quilograma é igual a 1.000 gramas. Ó, esse grama vai cortar com esse. E já vai sobrar 1 quilograma aqui em cima. Depois, ó, eu quero cortar o centímetro, porque meu interesse é chegar em metro cúbico. Então, aqui eu tenho que ter 1 centímetro cúbico e aqui eu tenho que ter 1 metro cúbico. Para quê? Para cortar esse com esse. Então, eu preciso achar uma equivalência entre o centímetro cúbico e o metro cúbico. Lembra que eu comentei para vocês que isso aqui, ó, 1 quilo e 1.000 gramas é a mesma coisa. Isso aqui vale 1. Porque se eu pegar 1 quilo e dividir por 1.000 gramas, eu tenho 1. Qualquer número eu posso multiplicar por 1. Por isso que essa conversão aqui é tão interessante, porque, na verdade, o que eu faço aqui é uma multiplicação por um valor unitário, tá bom? Então, aqui, ó, para achar 1 metro cúbico, o equivalente aqui é 100, né? 1 metro é 100 centímetros. Como está ao cubo, aqui eu também elevo ao cubo, tá bom? A unidade acompanha. Então, primeiro eu usei na unidade básica, 1 metro é igual a 100 centímetros. Como tá ao cubo, eu elevo aqui ao cubo também. E aí, eu corto esse com esse
e vai sobrar aqui, ó, metro cúbico, que é o que eu preciso, e quilos, que é o que eu preciso. Então, eu pego 1,5, multiplico por 100 na 3, vezes 1,5, e aí eu vou dividir por 1.000, que é esse 1.000 que tá aqui embaixo. 1.500 quilos por metro cúbico, tá bom? Então, transformação de umidades é uma coisa que vocês vão utilizar muito na vida de vocês como engenheiro, e essa regra vale para qualquer coisa, para qualquer unidade. Então, ele é muito interessante. Então, peço que vocês deem uma olhada nisso, né? Refaçam a prova e postem lá no Blackboard.